Olha, a memória é a capacidade de adquirir, armazenar e também recuperar informações e requer uma grande quantidade de energia do nosso cérebro. Pois é, alguns fatores podem ajudar e até mesmo atrapalhar o sucesso desse mecanismo tão valioso. Uma coisa é certa, quase ninguém está satisfeito com a própria memória. Qual é mesmo aquele número de telefone que acabei de ler? E a fórmula de matemática que estudei tanto? Não tem jeito, deu branco. Mas calma, isso é totalmente normal. Esquecer das coisas faz parte do processo de aprendizagem. Com o volume de informação que chega ao cérebro a todo instante, é preciso filtrar. Dessa forma, fica retido apenas aquilo que o indivíduo considera importante. A melhor forma de ajudar o cérebro a não falhar é manter o foco nas atividades e estar com a mente sempre ativa. Quando a idade avança, é comum que a memória fique um pouco mais prejudicada. Na maioria dos casos, o esquecimento não tem relação com doenças, mas sim com o declínio das funções cognitivas. Por isso, a importância de estar sempre praticando atividades que exercitem o cérebro. Jogar cartas e dominó pode ser uma boa dica. Há situações em que a perda de memória é diagnosticada como caso clínico. Uma doença que atinge diretamente essa função é o Alzheimer. Sem cura, mas com tratamento, ele atinge mais de 30 milhões de pessoas no mundo e é responsável pela queda das funções cognitivas das pessoas, como raciocínio, linguagem e capacidade de se orientar. Alimentação balanceada, uma boa noite de sono, ter uma rotina organizada. Tudo isso ajuda e muito a minimizar os efeitos negativos que tendem a aparecer. Assim, ter uma memória de elefante pode não ser uma característica tão incomum. Que tal? Pois é. Justamente para falar sobre a memória e também os limites entre casos normais e clínicos, a gente recebe aqui no nosso estúdio o psiquiatra e neurocientista, Dr. Rogério Panizutti. Tudo bem, doutor? Bom dia. Tudo bem, bom dia. Obrigada. Bom dia. Bom dia. Lá em São Paulo, Ana também tem um convidado, né, Ana? Aqui no nosso estúdio, Raquel, nós recebemos o neurocirurgião Marcos Stavali. Muito bom dia, obrigada pela presença mais uma vez, doutor. Bom dia, obrigado. Assunto bom, né? Muito bom. Doutor, quando a gente recebe muitas informações, o volume de informações atualmente é gigantesco. Como o cérebro processa tudo isso? A gente consegue processar várias informações ao mesmo tempo ou a gente processa uma de cada vez? A gente consegue processar várias informações ao mesmo tempo, desde que elas venham de uma maneira organizada, dentro do que você pode receber e dentro do treinamento de memória que você tem. Agora, quando vem uma informação, uma quantidade enorme de informações de maneira desorganizada, e você se atrapalha e fica preocupado, estressado, nervoso, é óbvio que a sua capacidade organizacional de filtrar o que é importante ou não, guardar o que é importante ou não, fica prejudicado. Bom, doutor, a gente sabe que a memória é muito levada, por exemplo, o prejuízo da memória é muito levado com relação à idade, né? À medida dos 60 anos, mas já existem estudos que a partir de 45 anos a gente já começa a ter problemas de sinapse e aí ter problemas de conexão. Dá para melhorar isso ao longo da vida, você já ir treinando para ter problemas de memória cada vez mais tarde? Sim, o importante a gente sabe que depois do final da terceira década de vida, as funções cerebrais começam a diminuir, quer dizer, você começa a ter um processamento mais lento das informações, você começa a observar, receber menos informações, quer dizer, a tua capacidade de enxergar, de ouvir os estímulos do ambiente vai diminuindo, mas é muito importante nesse momento você se engajar em atividades, né? A novidade é uma coisa muito boa para o nosso cérebro, né? Você está engajado em novas atividades, está exposto a novas informações, viajar para novos lugares, isso são todas as atividades que levam o teu cérebro a se engajar mais no mundo e, de certa forma, melhorar a capacidade dele de receber as informações e também vai ser a capacidade dele de melhorar a memória. Existem vários estudos no mundo agora de forma de você treinar o cérebro. Quer dizer, treinar o cérebro e melhorar a capacidade do cérebro, a velocidade de processamento do cérebro e mesmo até melhorar um pouco a memória dessas pessoas. Então, já a ginástica cerebral, o treinamento cerebral e o que a gente chama de neuroterapia cognitiva são formas de abordagem que podem prevenir no futuro os déficits gerados pela idade, né? Gerados pelo progresso da idade. Olha, a gente quer lembrar você, assinante, que você está convidado, como sempre, a participar dessa nossa discussão. É só mandar perguntas ou comentários para os nossos convidados aqui. Nosso endereço eletrônico é g1.com.br/globonews. Ou, se você preferir, você pode ligar. A nossa central de atendimento
vai receber a sua pergunta ou então a sua opinião. E o nosso telefone é 4002-2884. O endereço está aí na sua tela, o telefone também. Lembrando que o custo é de uma ligação local de qualquer lugar do país. As perguntas já estão chegando e a primeira é para o senhor em São Paulo, doutor Stavely. Um assinante mandou a seguinte questão: alguns remédios como os para epilepsia podem afetar a memória? Até que ponto? É a pergunta da Júlia. Remédios em geral que provocam uma diminuição da atividade elétrica cerebral podem interferir nos mecanismos de memória, porque o cérebro trabalha através de atividade elétrica. Quer dizer, se você apaga um pouquinho esta carga, toda a sua função pode ficar inibida. Mas os remédios mais contemporâneos, mais modernos, têm cada vez menos efeitos colaterais em relação a esse tipo de atividade cerebral. Uma pergunta de assinante aqui agora para o Rio de Janeiro, para o senhor, Rogério. Tenho 42 anos e há 10 percebi as dificuldades de gravar datas e compromissos. Cheguei a esquecer a data de aniversário do meu marido e de pessoas conhecidas. O que acontece comigo? É a Glaucia perguntando. Eu acho que no caso da Glaucia, me parece, com a idade que ela tem, me parece uma das causas possíveis para o que ela está se referindo é o estresse. O estresse é um veneno para o nosso cérebro. O estresse crônico, o estresse que dura semanas, meses, enfim, isso é uma coisa que a gente sabe que realmente afeta a função cerebral. Existem estudos de longo prazo mostrando que até existe uma certa diminuição de algumas regiões do cérebro devido ao estresse crônico, né? Então, muitas vezes as pessoas começam a ter queixas de memória relacionadas ao fato de estarem muito estressadas, estarem com estresse contínuo, e isso leva a uma diminuição da capacidade delas de receber novas informações ou de lembrar de informações que estão acontecendo. Então, eu diria que estresse pode ser uma das causas dela. E quais são os outros fatores que prejudicam? Além do estresse, uma má alimentação, uma falta de exercícios, fumo, álcool, o que pode prejudicar a memória também? Bons hábitos de vida vão sempre fazer bem para o nosso cérebro, não somente para o nosso coração. Então, uma boa alimentação é uma coisa importante para você manter a saúde do seu cérebro. Você diminuir a pressão, quer dizer, uma pessoa que tem hipertensão, tratar bem essa pressão é uma questão também importante. E os exercícios físicos. Talvez os exercícios físicos sejam a forma mais bem estabelecida de você manter uma saúde cerebral até hoje estudada, né? Então a gente sabe que exercícios físicos podem diminuir até a progressão do declínio cognitivo. Isso recentemente até no Congresso Internacional da Sociedade de Alzheimer, o exercício físico foi o grande must desse encontro, quer dizer, mostrando que cada vez mais tem se observado fazer exercícios físicos realmente ajuda para a saúde do nosso cérebro, né? Doutor Stavely, agora existe uma discussão se a internet tem a sua parcela de culpa nesses quadros de distração, de esquecimento. O que o senhor acha? Não vejo diretamente uma relação entre o quadro de distração ou esquecimento. A internet é ao contrário, ela te oferece informações numa velocidade rápida e te obriga a guardar essas informações. O que pode acontecer, eventualmente, é um mau uso da internet. Quer dizer, você não exercita a sua memória porque você sabe que você vai buscar dados de maneira pontiforme, capturando esses dados no cérebro enorme que é a memória da internet. Mas eu tenho uma visão oposta. Eu tenho a impressão que essa manipulação de computadores que a gente tem hoje em dia é um excelente exercício para o cérebro. E olha, a gente vai ficando mais velho, a gente vai perdendo neurônios, perdendo células, todos nós. Mas, ao mesmo tempo, todo circuito que a gente facilita eletricamente, quer dizer que a gente usa muito, fica mais facilmente recrutável para ser usado. É uma característica do cérebro humano. Então, de modo que se você vai perdendo células nervosas, mas usa muito, recruta memórias e elabora estratégias de respostas para as suas necessidades internas ou para os problemas externos, a coisa vai funcionando cada vez melhor, apesar da perda do número de neurônios.